Salve galera! Eu sou o professor João Henrique Ramos e estamos aqui para resolver com vocês mais um exercício de física envolvendo a lei de Coulomb. Só que agora nós vamos calcular a lei de Coulomb num sistema de cargas. Então, para quem está assistindo esse vídeo agora, pegou esse vídeo e não sabe que tem uma sequência didática, então nós já gravamos um vídeo 2, e esse é o terceiro vídeo já numa sequência aí para que vocês possam entender a aplicação da lei de Coulomb. Então a gente começou no vídeo 1 com um exercício mais básico e a gente está aumentando aí o grau de dificuldade para que vocês possam adquirir habilidades aí para resolver esse tipo de exercício. Então vamos lá então começar a resolução para esse exercício. Então nós temos aqui 3 cargas elétricas que se encontram dispostas nessa figura. Então tem uma carga Q1, tem uma carga Q2 e tem uma carga Q3. Então Q1 está separada de Q2 por 3 centímetros e Q3 está separada de Q2 por 3 centímetros e a distância de Q1 até Q3 é 6 centímetros. Então o que falta aqui é uma pergunta para a gente responder. Então vamos colocar uma pergunta aqui, bem clássica, que geralmente aparece nas provinhas que vocês fazem aí de vestibular, Enem, concursos, Então o que nós vamos calcular aqui? Então nós vamos aqui, calcule a resultante das forças sobre Q2. Então é isso que nós queremos saber. Qual que é a resultante das forças que atua sobre a carga Q2? Então o que tem que estar claro aqui? Q1 exerce uma ação sobre Q2 e Q3 também exerce ação sobre Q2. Então Q2 sofre ação de duas forças. Vamos analisar primeiro a força que Q1 exerce sobre Q2. O primeiro conceito que a gente tem que entender é lá da lei de Dufay, que cargas elétricas de sinais iguais se repelem e cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. Como Q1 e Q2 têm sinais diferentes, então a força que Q1 exerce sobre Q2 é uma força de atração. Então essa força vai estar para cá, Mas um desenho para a gente entender. Essa força F, como é a força que 1 exerce sobre 2, vou chamar de F1, 2. Vou colocar setinha em cima indicando que isso aqui é um vetor. E temos também a força que Q3 exerce sobre Q2. Como o sinal dessas duas cargas também são diferentes, então a força que Q3 exerce sobre Q2 também é uma força de atração. Então Q2 também está sendo atraído aqui pela carga Q3. E eu vou dar um nome para essa força também, tá? Como é a força que 3 exerce sobre Q3 exerce sobre Q2, vou chamar de F3, 2. Então o primeiro passo seria isso, fazer a interpretação do problema. E nós interpretamos. Se as duas forças poderiam estar no mesmo sentido. Se elas estivessem no mesmo sentido, a resultante seria a soma. Como elas estão em sentidos opostos, a resultante aqui no caso vai ser uma subtração, É uma diferença. Então, nesse caso aqui, a força resultante vai ser igual ao módulo de F12 menos F3, 2. Por que módulo? Porque não vai ter o sinal aqui na resposta, tá? Então, o que vai interessar para a gente é o valor da resultante sobre Q2 e o sentido. Se o sentido dessa resultante é para a direita ou se o sentido dessa resultante é para a esquerda. Então, nesse caso, se o F32 for maior do que o F12, a resultante vai ser para a direita. E se o F12 for maior que o F32, a resultante vai ser para a esquerda. Então,
O primeiro passo é interpretar essa situação. Agora, o segundo passo é saber quanto que vale F12 e quanto que vale o F32. E para resolver isso, nós vamos aplicar agora na lei de Coulomb. Então, aplicando a lei de Coulomb, nós vamos ter que o F12 vai ser igual a constante de Coulomb vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, tudo isso dividido por D ao quadrado. Então, F12 vai ser igual. O K é a constante de Coulomb, né? Então, lembrando, é valor de tabela, e na tabela ele vale 9 vezes 10 a nona. Né? Geralmente esse exercício a gente considera no vácuo. Então, essas cargas estariam no vácuo, e no vácuo a constante de Coulomb vale 9 vezes 10 a nona. Vezes módulo de Q1, que é 4 micro. Então, tem que lembrar, gente, o micro ele vale 10 a menos 6, né? Então, aqui, olha, é 10 a menos 6. Aqui também é 10 a menos 6. E aqui também é 10 a menos 6. Então, é 4 vezes 10 a menos 6 por causa do micro. Ó. Tá vendo? Esse símbolo aqui, que é o micro, ele vale 10 a menos 6. Vezes o Q2, que é menos 1, só que como está em módulo, nós só vamos usar o valor 1 vezes 10 a menos 6. Tá vendo? Ó? 1 micro. Então, 1 vezes 10 a menos 6. Por que não apareceu o sinal? Porque ele está dentro do módulo. Então, não precisa ter o sinal. Tudo isso dividido pela distância. Como aqui está em centímetros, vamos ter que passar para metro. Né? Então, a distância entre essas duas cargas é de 3 centímetros. Para passar para metro, nós multiplicamos por 10 a menos 2. Então, aqui vai ficar, no lugar do D, 3 vezes 10 a menos 2. Tudo isso aqui, tudo isso daqui elevado ao quadrado, porque o D é ao quadrado. Então, continuando isso daqui, o F12 vai ser igual. Aqui, repare que 3 ao quadrado vai dar 9. Então, eu não vou multiplicar, porque já dá para perceber que a parte de baixo vai cancelar com 9 aqui de cima. Então, vai ficar assim, 9 vezes 10 a nona. 4 vezes 1 posso multiplicar, vai dar 4. Vezes 10. Multiplicação de potência de mesma base, vou multiplicar aqui. Conserva a base que é 10, somos expoentes, então menos 6 com menos 6 vai dar menos 12. Tudo isso dividido por 3 ao quadrado, que é 9, vezes 10. Potência elevada à potência multiplica, então 2 vezes menos 2 dá menos 4. Agora, é a hora do pulo do gato, né? Então vamos lembrar o seguinte. 9 dividido por 9 dá 1. Então vai simplificar. E essa potência ela vai para cima. E quando ela vai para cima, ela inverte o sinal. Então esse menos 4, quando subir, ele vai subir mais 4. Então, continuando isso daqui, nós teremos que o F12 vai ser igual, na parte de cima aqui sobrou 4, vamos conservar as potências, né, vezes 10. Então, olha só, o 9 com 4 vai dar 13. 13 menos 12 dá 1. Então, 4 vezes 10 elevado a 1, a unidade de medida de força é o Newton. Então, nós temos que o F12 vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10, né? Então, 4 vezes 10, 40. 40 Newton. Então, a força F12 vale 40 Newton. Agora, nós precisamos calcular o valor da outra força, que é a força F32. Então, vou pegar uma outra folha aqui, para a gente poder ir para a força F32. Então, na força F32, quando nós formos calcular aqui, olha só.
O Q3 vale 2 micro, 10 a menos 6, e o Q2 vale 1 micro, então também 10 a menos 6. E a distância D aqui também é 3, ó. Então, como está em centímetro, vai passar para metro, então nós vamos multiplicar por 10 a menos 2. E lembrando que o micro vale 10 a menos 6. Então vamos resolver isso daí, tá? Então, essa parte aqui de baixo, tirar essa folha aqui para não manchar. Aplicando a lei de Coulomb para a força F32, nós teremos o seguinte: F32, né, que é a força que a carga 3 exerce sobre a carga 2, vai ser igual a K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2, tudo isso dividido por D ao quadrado. Então, a força F32 vai ser igual a K, que é a constante de Coulomb, vale 9 vezes 10 a nona, valor de tabela, vezes, só que aqui não é Q1, né? Aqui é 3, ó. Aqui é 3 e aqui é 2. Que é a força que a carga 3 exerce sobre a 2. Então tem que ser Q3 e Q2. O Q3, né, lá do diagrama, ele vale 2 micro. Então 2 vezes 10 a menos 6. E a carga 2 lá do diagrama, ela vale menos 1 micro. Como está em módulo, não vai ter sinal. Então nós teremos 1 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância, que lá do diagrama é 3 centímetros. Né? Então, só voltar aqui para não ter dúvida. A distância entre a carga 3 e a carga 2 é de 3 centímetros. É isso que eu tenho que levar em consideração. Se fosse, por exemplo, a resultante sobre Q1, daí seria a distância, olha, de Q3 até Q1. Daí você teria que somar essas duas distâncias, ó. Ia ser 6 centímetros aqui a distância, tá? Mas como nesse caso é aqui, 3 centímetros, porque entre Q2 e Q3. Então nós vamos fazer, tem o D ao quadrado, que vai ser 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Continuando, F32 vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 2 vezes 1 é 2, vezes 10, menos 6 com menos 6 dá menos 12. Tudo isso dividido por 3 ao quadrado, que é 9, vezes 10, potência elevada à potência multiplica, 2 vezes menos 2, menos 4. Então, eu não multipliquei aqui pelo mesmo motivo, né? Eu sabia que ia cancelar com o de baixo, deu para perceber isso. Então, agora eu posso fazer algumas simplificações interessantes, né? Por que eu posso fazer? 9, posso simplificar com 9. 9 dividido por 9 dá 1. Esse menos 4 aqui, quando ele for subir para cima, ele vai subir invertido, então ele vai subir mais 4. Né? Divisão de potência de mesma base, né? Conserva a base, subtrai o expoente. Então, na subtração, quem está menos aqui embaixo, menos com menos dá mais, por isso que ele sobe mais. Então, nós teremos que o nosso F32 vai ser igual, bem, como aqui 9 por 9 dá 1, né? Então 1 vezes 2 dá 2, vezes 10. Bem, 9 com 4, 13, né? Menos 12, 1 Newton. Então, o nosso F32 vai ser igual a 2 vezes 10, 20. 20 Newton. Então, quando a gente olha para o desenho, nós temos uma força, né? Vou até refazer o desenho aqui. Aqui está o Q2. A gente tem uma força para cá, que é a força F32, né? Porque a carga 3 está aqui. Força de atração, né? Sinais diferentes, força de atração. E nós temos uma outra força para cá, né? Ele que é sobre Q2, por isso que eu não estou desenhando as outras cargas. Que é a nossa força F12, que é 40 Newton. Então, uma resultante, né, como elas estão em sentidos opostos, né, tem uma soma de vetores. Então, mesma direção, sentido oposto,
é só tirar a diferença, fazer uma subtração. Então, a força resultante vai ser igual ao módulo de F12 menos F32. Então, FR é igual ao módulo de 40 menos 20. Ela está entre módulo porque independente da ordem que eu colocar aqui, o resultado vai dar o mesmo. E por estar dentro do módulo, sempre o resultado vai ser positivo. Então, a força resultante vai ser igual a 40 menos 20, que é 20. Então, vai dar 20 newton. Essa força de 20 newton, né, se eu for colocar mais características do vetores, o que eu poderia colocar? Ela é uma força de 20 newton. Né, aqui o desenho está na horizontal. E a força aqui é para a esquerda. Né, ó, 40 newton para a esquerda. Então, eu posso dizer que é 20 newton. A direção da força, de acordo com o desenho, é uma direção horizontal. E o sentido, aqui é o sentido para a esquerda, ou sentido da carga 1. Né? Então, eu vou colocar aqui sentido para a esquerda. Então, está aí, resolvido mais um exercício, né, dessa sequência, né, que nós construímos sobre a lei de Coulomb, né, a força elétrica atuando sobre cargas. Então, aqui nesse exercício, um sistema de carga, onde nós calculamos a resultante sobre a carga Q2. Então, nós vamos ficando por aqui e eu passo um desafio para vocês, né? Calcule a resultante sobre Q1. Né? Então, se você for calcular, por exemplo, a resultante sobre Q1, o que você vai ter que levar em consideração? Né? Só para você aprofundar aí seu estudo em relação a isso. Se eu for calcular sobre Q1, quem que atua sobre Q1? Q2 tem uma força sobre Q1 e Q3 tem uma força sobre Q1. Então, você analisa o sinal aqui no Q1 para verificar para que lado que estão essas forças, para verificar se a resultante vai ser uma soma ou uma subtração. Né? Se elas estiverem do mesmo lado, vai ser uma soma, e se tiverem lados contrários, igual a gente acabou de fazer aqui, vai ser uma subtração, mas você vai ter que calcular o valor, né, da força que Q2 exerce sobre Q1 e de Q3 exerce sobre Q1. Lembrando que você tem que tomar cuidado com a distância, tá? Ó, de Q2 sobre Q1, a distância é essa. E de Q3 sobre Q1, a distância é a distância total. Então, obrigado por assistir o vídeo, né? Se gostou, dá um like aí, se inscreva aí no canal para quando chegar vídeos novos você já receber. E até a próxima, né? Tenho mais um vídeo dessa sequência ainda, né? Que é a quarta parte, onde nós vamos trabalhar agora com o sistema de cargas em equilíbrio, né? Que também é um exercício clássico muito importante, né? Para quem vai prestar aí vestibular, vai fazer o Enem, vai prestar concurso, né, principalmente na área militar, né, que cai muita física, e isso vai estar auxiliando bastante vocês. Então, pessoal, até a próxima!